Mas já que a gente falou do Teatro Municipal, eu queria falar um pouquinho que um assunto que me interessa muito, que assim, a gente fala sobre ações sociais, normalmente a gente pensa no mundo moderno, a gente pensa em governo, a gente pensa em ONGs, a gente pensa em alimentar pessoas, né, que são coisas muito importantes, óbvio também. Só que eu acho que a gente está deixando de lado muito a parte de caridade espiritual, a caridade da dignidade humana, né? Porque assim, se você tem uma cidade que não tem um teatro com um certo nível, que você não consegue hospedar grandes orquestras, você está machucando a alma daquela cidade, né? Você não tá, aquela cidade não está dentro de um circuito internacional de alta cultura, por exemplo, e em qualquer grande cidade do mundo existe abrir alta cultura para as massas, né? Existe todo tipo de ação social. Eu acho que a gente, muitas vezes, especialmente com a mentalidade da esquerda, que a mentalidade da esquerda é muito de impostos e o governo toma conta, né, da população como um pai, né? E aí, quando você pensa assim, você sempre pensa na base da pirâmide, né, em alimentar as pessoas, que é óbvio que é muito importante, mas se você não dá dignidade para as pessoas, se você não dá cultura para as pessoas, em termos das pessoas se inserirem a uma história da humanidade como um todo, né, herdarem a própria cultura deles, né, herdarem a cultura da humanidade em si. O que eu quero dizer com isso? É tipo, o brasileiro ouvir Villa-Lobos, ouvir Carlos Gomes, entender que a gente tem uma herança cultural de grande impacto mundial, e entender isso na prática, na pele. Se você não dá isso para a pessoa come para nada, né? Porque ela vive uma vida de sobrevivência e não tem essa dignidade que leva ela a se elevar e buscar coisas melhores na vida. Então, às vezes, ela não busca um emprego, ela não busca alguma coisa porque ela não tem dignidade pessoal. Então, se você não fizer as duas coisas juntos, você deixar de lado o Museu Nacional, por exemplo, até ele queimar, o que você vai ter é uma civilização pobre. Não pobre só economicamente, porque também pobre economicamente, mas você vai ter uma civilização que não gosta de si própria, que é o que a gente vê no Brasil hoje em dia. O brasileiro se odeia como brasileiro, né? Infelizmente você vê isso. Até o futebol que a gente tinha até o 7-1, a gente não tem mais, né? Então, isso é esse assunto que eu queria abordar com você. Que dentro da sua carreira, né, que você está fazendo isso há muitos anos e pô, tem uma experiência muito mais vasta do que eu e muitas pessoas nisso. O que você acha dessa contrapartida, né? Sobre até que ponto a gente deve calibrar isso, né? O que é essa dignidade pessoal que você pode dar para as pessoas, dando uma palestra de futurologia, dando uma cortina para o Teatro Municipal, versus ajudar as pessoas a comerem, né, a sobreviverem. Não, eu acho, olha só, eu acho que primeiro você está certíssimo. E acho que muita gente não sabe, por exemplo, eu mesmo não sabia que o Teatro Municipal abria a R$ 1 todos os espetáculos deles para as pessoas, todo mundo irem. Então, assim, é uma coisa super mal divulgada. Quando eu faço o evento no Teatro Municipal, eu vou conversar com o pipoqueiro, com o jornaleiro que estava ali nas redondezas, para eu saber a história, que estavam 40 anos ali, 30 anos ali, que viram aquela Praça do Lido, né? Antigamente a Praça do Lido era cinema, era a concentração de todos os cinemas do Rio de Janeiro, era o glamour lá. E eles me contando aquilo tudo. Eu acho que cultura, na verdade, assim, o povo que não tem cultura não sabe nem cuidar da cidade, né? O povo sem cultura, ele não cuida do patrimônio da cidade. Então, eu acho que assim, a dignidade, eu aprendi, na verdade, com esse meu movimento que eu faço, de solidariedade ao outro, o que eu aprendi, na verdade, com esse tempo que eu faço voluntariado, é que nas comunidades as pessoas se preocupam com o outro. Eles chamam, o pessoal da comunidade chama a gente aqui, que mora no asfalto, gente do asfalto, né? Gente de fora. Quando eles começam a falar comigo, não, porque o pessoal de fora não entende o pessoal de dentro. O pessoal de dentro são eles. Mas o pessoal de dentro, eles se ajudam muito mais. Eles não precisam saber o nome do vizinho para levar um prato de comida.
né? Eles Claro. não precisam saber o nome do vizinho para mandar um remédio. Aqui a gente não quer nem saber do vizinho. Normalmente o vizinho picha a gente porque fez barulho na festa, não sei o quê. Não está nem É, preocupado em ajudar. E isso foi uma grande lição que eu trouxe lá de dentro, eu acho que aqui para fora, porque eu acho que a gente realmente a gente tem que começar a ter isso. E eu acho que assim, dar dignidade é olhar as pessoas invisíveis, né? Porque, na verdade, quando a gente vive no nosso mundo, graças a Deus a gente tem tudo, a gente começa a não enxergar certas pessoas tão importantes para a gente, como um lixeiro, como um morador. Nem todo morador de rua é cracudo. Os lixeiros são pessoas incríveis que falam coisas incríveis para você. Então, assim, a nossa sociedade não respeita essas pessoas que dão serviços para a gente, que atendem, fazem coisas para a gente de uma maneira extraordinária. Então, assim, dar dignidade, sim, todos nós temos direito à dignidade, né? E, assim, a gente começar a olhar em volta da gente, ao redor da gente de uma maneira, porque normalmente, não, eu tenho uma vida boa, eu não sei o que, tá bom, qual é a festa, que eu não sou contra isso, não. Eu acho que a gente pode beber nosso vinho maravilhoso, igual uma vez eu fui, estava chovendo, eu fui entregar colchão, colchão não, cobertor, e um amigo meu falou, pô, e eu estava preocupado com entregar colchão. eu falei, o problema não é tomar o vinho, é você dá tempo de você tomar o teu vinho, mas também dá tempo de você olhar para o outro, sabe? Eu acho que a gente olhar para o outro, independente da nossa situação, eu acho que isso é muito importante, dar dignidade a uma criança que no morro, cara, o ídolo dele, lógico, é o cara que está com a arma maior, mas é porque se ele tiver a oportunidade de voltar para a comunidade dele, com uma medalha no peito, de algum esporte que ele esteja fazendo, um violão que é caro, um violino que é caro, assim, eles não têm nem a oportunidade de... existe a educação musical, né? Como é que você falou, sabe? Então, assim, A gente como essa oportunidade é muito importante. A gente, como sociedade civil, independente da classe, a gente tem uma troca, tem uma comunicação, né? Tem uma certa irmandade por ser de uma mesma sociedade geral, né? Então, assim, como você falou, você conversando com os pipoqueiros, só de você conversar com eles, você dá uma perspectiva diferente, você dá uma dignidade para eles, porque muita gente esnoba eles e coisas do tipo. E também a gente vê essa coisa que começou, né, com o marxismo de guerra de classes, né, de assim, que pode até ter, eu não concordo, mas pô, eu sei que tem gente que acredita e tudo mais, mas muitas vezes isso dentro da nossa sociedade trouxe uma alienação, né? Tipo assim, eu sou de uma, você é de outra, aí cada um não se conversa. Mas pessoas que conseguem transcender isso sabem muito bem que existe uma comunicação e a gente está falando a mesma língua. E só porque porque você tem, vamos dizer, certos privilégios ou porque você nasceu com acesso à melhor educação e você ganha melhor, etc., não significa que você não tem o que aprender com uma pessoa de uma outra classe, que você não tem o que doar que não seja financeiro, que eles não têm o que doar para você também que não seja financeiro, que é respeito, que é admiração, pode ser, né? E se você cria essa guerra entre classes, você tira muito essa oportunidade dessa troca, né? Que tem tanta energia, tanta coisa para ser vivido ali, que na verdade isso é que integra a sociedade, né? Porque no momento que você não tem essa comunicação, que você não tem essas conversas que surgem na rua, e esse respeito mútuo, etc., você tem só suspeita um do outro. Aí um quer fazer mais crime, o outro quer construir fortalezas maiores, né, para se proteger. Aí fica essa coisa, né? Eles e nós, né?